Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Devocional para a lição de número 12, que tem como assunto o modelo de missões da igreja de Antioquia. O textuário diz: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13 e versículo 2. Verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura diária de hoje, Atos capítulo 8, versículo 1. A dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia, diz o texto bíblico. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Uma coisa mais forte que todos os exércitos do mundo, diz Sir Victor Hugo, uma ideia cuja hora é chegada. O Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que uma ideia. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Sua hora havia chegado e a igreja estava em movimento. Em Atos 1 e verso 8, Jesus disse que a igreja precisa testemunhar além fronteiras. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja é judaica. O capítulo 8 é uma dobradiça. O evangelho alcança Samaria, povo meio judaico, meio gentílico. E já no capítulo 9, a igreja é gentílica. No capítulo 8, nós vemos que a perseguição promove a evangelização. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito. Em vez de destruir a igreja, promove-a. O martírio de Estevão provocou a perseguição. A perseguição desembocou na dispersão e a dispersão redundou na evangelização. Os profetas do Antigo Testamento ensinavam que quando o judeu vivia na dispersão, estava recebendo justo castigo de Deus por desobediências anteriores. Por outro lado, a igreja do Novo Testamento considerava a dispersão dos judeus o meio divino, preparado com a finalidade de providenciar a cabeça de ponte para a expansão do evangelho em territórios estrangeiros. Podemos destacar aqui alguns pontos. Primeiro, a morte de Estevão provocou grande perseguição sobre a igreja. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes, mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de uma grande revolução espiritual. Quando a igreja largou suas fronteiras em direção aos confins da terra. Com a morte de Estevão, um vento forte de perseguição soprou sobre a igreja. Mas a perseguição é como o vento em relação à semente, apenas a espalha. Enquanto os crentes foram espalhados pela perseguição, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Certa observação fez Calvino, que os apóstolos não fugiram de Jerusalém porque é dever de um bom pastor da própria vida em defesa das ovelhas quando elas são atacadas por um lobo. Lucas registra que Saulo assolava a igreja, o mesmo Saulo que guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judeia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nesta cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, o seu amor para todos sempre. Amém.